Então vamos começar a falar um pouco sobre o Google Colab, né? Já falamos um pouco na aula anterior, então agora nós vamos complementar. Então, primeira coisa, primeiro conceito, que célula é uma unidade de conteúdo do notebook. Então aqui eu tenho a descrição, onde eu tenho uma célula de código e uma célula de texto, tá certo? Então vamos dar uma olhada lá para ver o que acontece. Aqui eu abri o Google, o meu notebook aqui no Google Drive. Primeira coisa, eu vou renomear meu notebook. Vou colocar aula Colab. A partir desse momento aqui, né, que você abriu, ele já começa a salvar já o seu notebook no seu diretório. Então, quando eu seleciono, por exemplo, eu coloco aqui, clicar duas vezes, por exemplo, eu colocar 5 mais 5. Esse daqui é uma célula, né? Essa aqui é uma célula de código. Tem dois tipos de célula. A célula de código que é essa, que eu posso executar. Vai demorar um pouquinho até ele conectar com o ambiente de execução dele. Conectou. Agora ele deu o resultado. Isso é uma célula de código. Se eu clicar em mais aqui, vai aparecer uma célula de texto. Se eu clicar em outra vez aqui, vai aparecer uma célula de código. A célula de texto é para você escrever, por exemplo, um relatório, onde você pode integrar o seu código com uma descrição do seu código. E a célula de código é onde você vai digitar o seu programa aqui. Para inserir códigos, né, nós temos aqui duas alternativas. A gente ou pode inserir um código ou inserir um texto. No caso aqui desse exemplo, nesse caso aqui, eu inseri duas células. Na primeira célula eu coloquei uma operação matemática, 5 mais 5. Na segunda célula eu coloquei para imprimir um texto. Então vamos ilustrar esse exemplo aí. Então eu entrei aqui no Colab, vou digitar mais código, né? Vou colocar aqui 5 mais 5, clico, aí ele me dá o resultado. Posso inserir uma nova linha, uma célula de código e colocar print teste. Aí ele vai imprimir aqui, por exemplo, a mensagem de teste, né? A mensagem teste aqui. Existe outra opção, por exemplo, eu colocar assim, na mesma célula, x igual a 5, print x, por exemplo. Então aqui eu declarei uma variável que a variável x recebe um valor de 5, né? Coloquei esse símbolo de igualdade. Esse aqui é um operador de atribuição. Aí eu coloco na mesma célula vários comandos. Aí eu posso executar e, por exemplo, aí vai aparecer o resultado dessa operação. Então vamos falar um pouquinho sobre a sintaxe do Markdown. Markdown é uma forma, né, como você pode falar que é uma maneira, né, de você criar elementos de formatação no notebook. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Tá certo? Vamos lá para o notebook para a gente apresentar esses exemplos. Então eu vou colocar ele aqui. Então ênfase. Se eu quiser dar ênfase, por exemplo, colocar assim, a aula será... Eu quero dar ênfase a palavra amanhã. Então ele destacou aqui, né? Como que é a sintaxe? A sintaxe é usar asteriscos, né? Dois asteriscos. Se eu colocar quero colocar em itálico, aí eu coloco um asterisco só. Tá certo? Aí apareceu aqui, ó. Vamos dar um enter aqui. Então aqui né? Aqui é umas formas de você destacar o texto. Então agora vamos falar um pouquinho, por exemplo, eu estou precisando colocar um link. Então vou colocar link do Google, né? Aí eu posso colocar lá assim, Google, né? E aqui o link.
Aí ele vai aparecer da seguinte forma aqui, tá certo? Então eu posso tirar até isso aqui, né? Aí ele vai aparecer aqui o link. Se eu colocar um espaço aqui, ele vai entender que não é um comando, tá vendo? Então se eu tiro esse espaço e coloco junto, aí o link vai ser, por exemplo, o link vai ser o texto que tiver aqui. Ó. Você vai colocar o texto, que você clicar aqui, aí você vai para o Google. Tá certo? Então, se você clicar aqui, ó, nesse Google, você vai para o Google. Por exemplo, link URL da UFJM. Aí você coloca UFJM, http www.ufjm.edu.br. Aí ela vai, tá vendo? Ela vai transformar o UFJM no o link aqui, né? Quando eu cliquei num link que você pode clicar, né? Por exemplo, ok? Então agora vamos ver qual o próximo passo ali. Agora é colocar uma imagem. Eu vou até criar uma nova célula aqui de texto, né? Vou procurar uma imagem aqui. Não vou mostrar a imagem por enquanto, não. Um galo doido. Vamos ver aqui. Então vamos ver como que a gente vai pegar a imagem, né? Já apareceu aí, né? Estão vendo aqui o galo doido, né? Então vamos pegar essa URL aqui e vou clicar aqui. Deixa eu pegar essa URL. Vou pegar daqui, ó. Galo doido. Pega esse aqui, galo doido visita as instituições. Então aqui eu vou copiar o link da imagem. Vou fechar aqui. Vamos ver se a gravação voltou para lá. Tá certo? Então, agora eu vou colocar uma imagem aqui. Então eu coloquei assim. Vou colocar assim. Galo doido. Então imagina que você tem que fazer um relatório, né? Você está precisando fazer um relatório e tal, estamos querendo mostrar uma imagem para ilustrar algum conceito, né? Para enriquecer o seu relatório. A diferença do link, né? A gente pega aqui. A diferença do link para a imagem é que aqui, ó, eu coloco entre parênteses, né, o texto do link. E aqui eu tenho que colocar o quê? Na imagem aqui, ó. Eu tenho que clicar 2 vezes para editar. Eu coloco um ponto de exclamação antes, tá? Então eu vou colocar um ponto de exclamação antes. Então é bem simples, né? Então você pode inserir isso aí nos seus relatórios de uma maneira bem tranquila. Então vamos entender um pouco mais os menus que tem aqui no Google Colab. Então a primeira parte são essas setas aqui, ó, que eu coloco para cima ou para baixo para eu deslocar a célula. Então eu vou alternar aqui e, por exemplo, né, agora eu voltei aqui para o Google, né? Então agora eu posso usar a setinha para cima para alterar a ordem do código. Eu posso colocar a célula para cima, para baixo, né? Então eu quero colocar, por exemplo, esse aqui lá para baixo. Então eu posso ir alternando a ordem que essas células apresentam, que elas aparecem no meu notebook, ok? Então essas células servem justamente para isso. Você também, voltar para a apresentação, você também pode fazer o seguinte, você pode copiar o link da célula. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero copiar aquele link para enviar. Então eu chego aqui, seleciono a célula, né? E clico aqui em link, ó. Aí parece que o link foi copiado para a área de transferência. Vou inserir uma célula de texto aqui para ilustrar. Então, nesse caso aqui, esse daqui é o link, né? O link daquela célula. Eu posso também adicionar comentários. Comentários geralmente é quando a gente está trabalhando, por exemplo, em
colaborando com o código de alguém ou corrigindo o notebook de alguém, eu posso inserir um comentário na célula lá, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, né, essa célula, selecionei a célula, vou clicar no símbolo aqui de comentário e vou colocar o seguinte: favor inserir uma função para calcular o número de caracteres. Aí eu posso deixar o comentário aqui no notebook. Ele vai aparecer aqui do lado, tá certo? Então isso é excelente, né? Quando você está trabalhando com outras pessoas, né? E quer deixar uma mensagem, por exemplo, para cada revisar alguma parte do notebook. Então vou voltar lá agora para a apresentação e vamos para a próxima etapa. O segundo é configurações do editor, tá certo? Então quando você clica na parte aqui de configuração, não, aqui eu espelhei, pera um pouquinho, cliquei errado. Aqui na parte de configuração ela vem configuração de temas, né? Aí você pode colocar o layout da padrão da página, né? Você pode alterar as configurações do editor. Você pode colocar o consentimento aqui ou não para usar essa parte de IA generativa, né? Que a gente vai mostrar. Você pode pagar, né, para ter mais de 100 unidades de computação por mês. Você pode autorizar o GitHub. E aqui tem vários modos aqui, tá certo? Que você pode utilizar. Então aqui... E aqui então essa parte toda de configuração. Vou deixar aqui assim. Você pode também espelhar a célula, né? Então, por exemplo, quando eu estou aqui, por exemplo, nesse print test, né? E eu quero espelhar o resultado da tela, espelhar a tela, ela vai aparecer aqui do lado. Tá certo? Então aqui a célula apareceu aqui do lado. Então, por exemplo, vou pegar essa célula aqui e vou espelhar ela aqui. Então ela aparece aqui do lado, tá certo? Às vezes você quer analisar só essa célula, né? Com cuidado. Então você pode usar esse recurso. Tem também a parte, por exemplo, de se você quiser apagar a célula, né? Então, para apagar a célula é bem simples. Então, vamos colocar um exemplo aqui que nós vamos apagar uma célula. Então, vou colocar aqui no Google. E aí, eu selecionei a célula que eu quero apagar. Então, eu vou clicar aqui na lixeira. E vou colocar apagar esse link também. Então, aqui eu posso apagar a célula. Tem algumas opções aqui, por exemplo, adicionais, né? Por exemplo, se eu clicar aqui nos 3 pontos, né? Então eu tenho uma série de opções. Que eu posso selecionar a célula, copiar a célula, cortar a célula, limpar a saída. Posso ver a saída em tela cheia ou adicionar um formulário. Então vamos para esse exemplo aqui. Então eu clico nos 3 pontos aqui. Então aqui eu selecionei a célula, né? Eu posso copiar a célula. Aí eu colei a célula, tá vendo? Com Ctrl V. Aqui eu posso cortar a célula, né? Então depois eu posso colar ela em outro lugar. Eu posso limpar a saída. Aí a saída aqui do resultado, ó. Cliquei aqui no resultado, agora eu vou limpar a saída. Aí você limpou a saída do resultado desse comando aqui, por exemplo. Você pode, por exemplo, ver a saída em tela cheia, tá certo? Você quer às vezes analisar um resultado, você pode colocar em tela cheia, tá? E adicionar um formulário, caso você tenha necessidade disso. Você também pode usar, por exemplo, colocar o conceito, tem o conceito de seção, subseção, título, né? Do jeito que você quiser ir no seu notebook, tá certo? Então todos eles são todos eles, a diferença entre eles, né, vai ser simplesmente
a quantidade de hashtags que você vai utilizar ali no início. Então vamos ver aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui colocar um texto, colocar ele aqui para baixo. Vamos apagar esse comentário aqui, ó. Excluir o comentário. Vou pegar essa célula aqui e apagar também. Então, por exemplo, eu posso colocar assim, aula de Python, né? Aqui eu posso colocar introdução, né? Posso colocar 2, sintaxe básica, mas posso colocar 3, variáveis, 4, por exemplo, conclusão. Mas eu posso colocar, por exemplo, sintaxe variáveis, né? Eu posso colocar assim, 3.1, conceito, por exemplo, 3.2, declaração. Então, à medida que eu vou digitando aqui, ele vai aparecendo, né? Aqui a formatação. Então você pode colocar assim, por exemplo, 3.2.1, exemplo de variáveis numéricas, por exemplo. Então aqui eu posso formatar o meu relatório de uma forma bem simples, né? Utilizando essa sintaxe aí do Markdown. Eu posso também criar listas, né? Então eu posso criar listas numeradas e não numeradas, tá certo? Então é bem simples também, é bem intuitivo. Para listas não numeradas, né? Eu vou colocar asterisco, e para listas não numeradas eu vou colocar os números, né? Então vamos lá para o exemplo. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar assim, a lista de campeões mineiros. Vou colocar aqui 2024, Galo. Vou colocar 2023, Galo. 2022, Galo. 2021, Galo. Uai, tá ficando chato, né? 2020, Galo. Isso aqui é uma lista não numerada. Vou colocar a lista de campeões mineiros. Agora vou colocar numerada. Coloco 1, 2024, Galo. 2, 2023, Galo. 2022, Galo. 2021, Galo. 5, 2020. Galo, tá correto esse aí? Acho que tá, né? Foi 2020 o último. Então, a gente vai olhar ali e conferir esses dados aí. Mas então eu consigo fazer listas não numeradas, né? E listas numeradas. Então vamos falar um pouquinho sobre indentação, né? Você pode indentar o texto, né? Como se fosse tabular o texto, utilizando, por exemplo, utilizando o símbolo de maior, né? Então eu vou colocar aqui no Colab para a gente fazer esse exemplo. Então posso colocar código aqui. Se eu colocar assim, ó, indentação nível 1, colocar maior aqui. Aqui não, eu coloquei código, ó, tá errado. É texto. Vou colocar nível 1 de indentação. Posso colocar nível 2, não é? Posso colocar nível 3 de indentação. E por aí vai. Por que que isso é interessante? Porque eu não preciso ficar contando espaço, né? Nem tabulação. Eu posso usar esse símbolo, né? Por exemplo, organizar o meu texto, né? O meu código de alguma forma assim, né? Utilizando esses símbolos, né?
Então isso aí facilita muito o processo de dentar essas informações no Google Colab. Então agora você também pode inserir código, né? Código na parte de texto, né? Por exemplo, você está fazendo relatório, aí você vai colocar esse código executa tal tarefa, né? Por exemplo. Então você pode colocar esse código, colocar o código, né? E ele vai na parte de texto e ele vai ser formatado corretamente, né? Porque a gente tem um problema muito quando a gente insere código em documentos, né? Ele perde a formatação. Então vamos para esse exemplo aí. Então vou voltar para o Colab, vou colocar a parte de texto, né? E vou colocar assim: o código para imprimir uma mensagem é. Aí nós vamos colocar aqui aspas, né? Aspas não, sinal, aspas simples. Mas eu tenho que colocar aqui o acento mesmo, ó. Deixa eu colocar isso outro aqui. 3, né? Vou colocar 3 dele, né? Vou colocar, por exemplo, print oi mundo. Vou colocar aspas duplas aqui também. Aí eu coloco então você percebe que o que, né? Aqui, olha aqui do lado direito, né? Ele formatou o código, né? Então o código para imprimir uma mensagem é print oi mundo. Então aqui ele aparece do jeito que a gente inseriu a sintaxe, né? A formatação, e aqui ele aparece o código formatado. Então às vezes está precisando, por exemplo, de inserir um código. Vamos colocar aqui um código aqui. Vamos usar IA aqui, ó. Gere um código para criar 10 números aleatórios. Então eu vou colocar esse código aqui. E vou colocar aqui no meu texto, ó. Pronto. Aí formatou. Vou clicar aqui. Então aqui ele já deixou, por exemplo, a parte de texto, né? Formatada, né? Então ele colocou ali direitinho a formatação do código, né? Então com o Colab você consegue fazer os seus relatórios, né? Inserir gráfico, né? Colocar código, fazer uma formatação. Porque isso aí depois você pode imprimir, por exemplo, para PDF, HTML e outros formatos. Você pode entregar ele como se fosse um relatório. Então você tem todo o poder da parte da linguagem de programação e também tem uma sintaxe para você criar um relatório. Então eu não preciso ir lá criar meu código, né? Colar num editor de texto. Eu posso fazer ele inteiro aqui e depois compartilhar ele nesse formato onde o cara pode abrir e no Jupyter Notebook, ou você pode compartilhar ele no formato, por exemplo, vamos olhar aqui os formatos aqui para apresentar. Você pode vir aqui, ó. Você pode fazer o download, ele vem com YPNB, que é no formato Notebook, em Python. Você pode mandar imprimir, né? A imprimir, ele pode aqui, você vai aparecer aqui no... Apareceu. Aí você pode colocar, por exemplo, ele em PDF. Tá certo? Então, a gente tem muitos recursos aí utilizando o Google Colab. Agora, então, nós vamos aprender como que a gente utiliza comentários, né, em programas Python. O que é um comentário? Comentário é uma anotação que a gente faz no código para fornecer explicação, né, dar alguma dica, né, de como aquela função ou aquele comando foi interpretado. Isso é importante, né, para outros desenvolvedores entender o que você está fazendo, mas também você, depois de um tempo, você vai ler seu código, né, para você tentar explicar qual que é o interesse em propor a solução que você propôs, aquela solução daquele jeito, tá certo? Os comentários eles podem ser em uma única linha, né, ou de múltiplas linhas.
Um comentário, ele não é interpretado, né? O interpretador do Python não entende ele como um programa, tá certo? Então ele não vai entrar, ele não vai ser transformado em alguma coisa que o computador vai executar, tá certo? Então aqui a gente tem um comentário. Quando é uma linha, a gente vai usar o símbolo aqui da hashtag, né? E aqui tem um comentário de uma linha e comentário de múltiplas linhas a gente vai usar 3 aspas duplas. Perfeito? Então vamos ver o que vai acontecer no Jupyter lá. Então vou alternar aqui para o Jupyter. E então eu tenho aqui o Jupyter. Então se eu coloco assim, isto é um comentário. E agora, por exemplo, eu colocar um print aqui, estão vendo que aqui ficou colorido de verde, né? E aqui o comando já foi, já, já mostrou que são outras cores aqui, né? Então, se eu quiser colocar 3 aqui, isto é um comentário de múltiplas linhas. Eu posso colocar print. Oi, teste. Então, se eu executar aqui, ele vai conectar aqui o meu notebook, né? Vai demorar um pouquinho. Aqui, vocês podem olhar aqui, ele está conectando. Agora foi conectado. Agora ele vai. Então aqui ele executou, tá vendo? E nada do comentário. Se você fizer isso daqui, ó. Isto é um comentário. E continuar digitando aqui. Teste. Outro comentário. E rodar. Tá vendo aqui que ele já marcou? Foi um erro de sintaxe. Por quê? Porque quando você usa essa hashtag, isso daqui só vale para a linha que você colocou ela. Tá certo? Para outra linha não vale. Tranquilo? Então é assim que a gente trabalha com comentários em Python.